Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Que nós possamos, nesse momento, elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre, amigo, aos benfeitores espirituais, por mais esta oportunidade de estarmos aqui refletindo a respeito dos ensinos de Jesus, dos ensinos da doutrina espírita. Abençoa, sim, Senhor, esses momentos aqui, que nos propomos a fazer mais esta reflexão da noite. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus. Bem, meus irmãos, trazemos nesta noite uma reflexão a respeito de mais um ensino de Jesus. Uma passagem que está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Então, vamos lá. Bem, primeiro, o que significa a palavra turbe ou turbar? Turbar é o mesmo que turvar, que significa perturbar, agitar, inquietar. Então, Jesus está passando aos discípulos um apelo para que eles não se perturbassem, não inquietassem o coração. Por quê? Veja, ali na imagem nós trazemos a imagem da última ceia. Logo depois iria haver o quê? O martírio, a crucificação de Jesus. Então Jesus, ele estava ali se despedindo e passando aos seus discípulos as derradeiras instruções. E esta passagem seria um apelo para que eles mantivessem a confiança em Deus. Por quê? E nele mesmo. Por quê? Porque eles estavam num momento crítico. Os discípulos estavam muito agitados, realmente, perturbados, inquietos por conta daquilo que estava acontecendo. Né? Os políticos e os religiosos da época estavam ali, né? Tramando algo para tirar Jesus ali do ambiente, né? Jesus ele incomodava. Então, eles queriam o quê? Destruí-lo. Jesus, ele tinha recursos, né, de fortaleza íntima, mas ele sabia que os discípulos não contavam com essa mesma fortaleza íntima. Então Jesus estava ali instruindo, orientando e apelando para que eles mantivessem a confiança em Deus e nele, e que tudo estava dentro do plano divino, né? Que estava tudo sob controle, que tudo estava de acordo com o plano divino. Então foi isso que ele fez, né? Orientá-los diante daquilo que estava por acontecer. Né? Bem, para a gente iniciar essa reflexão, né, nós precisamos nos situar em que mundo estamos, num mundo de provas e expiações. Né? Eu convido vocês a irem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, onde há toda uma explanação, né? Kardec faz toda uma explanação a respeito dos diversos mundos, né? As diversas condições dos mundos. E o nosso mundo, o planeta Terra, é um mundo de provas e expiações. Em linhas gerais, o que nós podemos dizer de um mundo de provas e expiações? É um mundo onde seus habitantes contam ainda com as imperfeições morais. Eles já adquiriram um certo progresso intelectual, mas ainda resta progredir na questão moral. Então, e um outro aspecto importante que pertence ao mundo de provas e expiações é um passado, né, com equívocos, com erros, e que nós reencarnamos com o propósito de resgatar esses equívocos do passado. Então, seriam as nossas imperfeições morais e o resgate de um passado equivocado. Né?
Então, nós estamos aqui para novas experiências, né? Para que nós possamos nos redimir de um passado e, ao mesmo tempo, nos melhorarmos, né, na questão moral. No mundo de provas e expiações, o mal predomina sobre o bem, né? Então, nós vemos muito mais misérias do que alegrias, né? Então, isso é próprio de um mundo de provas e expiações, tá certo? Então, a gente está colocando aqui em linhas gerais, tá? Bem, continuando. Nós vivemos numa época de transição e muitos ficam preocupados, até um tanto perturbados. Então vejam, aquela inquietação, aquela perturbação lá dos discípulos, naquela época de Jesus, nós podemos traçar um paralelo para os nossos dias de hoje, né? Nós, tanto quanto os discípulos, também nos encontramos preocupados, perturbados, inquietos, agitados. Né? Por quê? Pela transição. O que quer dizer transição? Transição vem de trânsito, passagem. Passagem do quê? Do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, onde, logicamente, estaremos numa condição melhor. Basicamente, olhe, provas e expiações, como nós já nos referimos há pouco, o mal predomina sobre o bem. Na regeneração vai inverter. O bem vai predominar sobre o mal. O mal vai continuar existindo? Vai. Só que numa proporção menor que o bem. Porque seus habitantes, né, já estarão numa condição moral melhor. Mas no momento, nós estamos na transição. E as características da transição é justamente isso. Uma confusão, uma agitação. Então, precisamos sim, mais do que nunca, dos ensinos de Jesus para nos ajudar nesse momento, né? Ainda mais agora que nós vivemos nessa pandemia. Então, essas perturbações, essas agitações se agravaram mais. Então, mais do que nunca, precisamos dos ensinos de Jesus. Certo, meus irmãos? Todos estão sentindo, né, o que nós estamos falando. Então, vamos meditar, vamos refletir sobre esses ensinos que só têm a nos ajudar. Certo? Então, tudo que nós estamos vivenciando fazem parte do processo de transição. Então, qual é a proposta aqui? Ajuda através desses ensinos de Jesus. Então, vamos lá. Bem, mas tudo isso que a gente está vendo aqui, todo esse panorama de agitação, né, de transição, será que isso acontece nos outros mundos? Né? Veja que nesse capítulo 3, Kardec vai dizer o quê? Que na Terra não está toda a humanidade. Então, os habitantes da Terra constituem uma pequena parcela da humanidade como um todo. Certo? Por isso que Jesus nos disse que havia muitas moradas na casa de meu Pai. Né? Então, e que deu título a esse capítulo 3 que nós nos referimos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a Terra é um planeta habitado e os outros planetas também são habitados. Né? Logicamente que as condições de um planeta diferem do outro. Então, existem milhares de outros planetas nas mesmas condições que a Terra, de provas e expiações. Existem outros tantos menos evoluídos, que seriam aqueles primitivos, que são inferiores, tanto fisicamente como moralmente. E existem aqueles mais elevados, né, que é superior em todos os aspectos em relação a nós. Então, quando Jesus disse que haveria muitas casas, muitas moradas na casa de meu Pai, a casa do Pai seria o quê? Um universo. E as moradas seriam justamente esses diversos mundos habitados no universo, né? Nesse espaço infinito. Então, a humanidade como um todo, ela seria constituída do quê? De todos os seres dotados de razão, né? Que se encontram nesses incontáveis mundos do universo.
E ele vai colocar, Kardec, que no planeta Terra seria mais ou menos como seres de um hospital, de um presídio. Então, como se o universo fosse, vamos dizer, uma cidade, a Terra seria como que um hospital ou um presídio, quer dizer, ele nos compara a seres ainda enfermos moralmente, como seres ainda com seus débitos, né? Como nós já falamos desse passado que nós trazemos, né? Então somos devedores de um passado, somos enfermos moralmente, e isso é um processo que, logicamente, demanda tempo para que nós possamos evoluir. À medida em que nós evoluímos, né, nós vamos entrar numa condição melhor, né? Vamos para mundos em melhores condições que a Terra, tá certo? Então, nesse momento, a Terra é comparada a um hospital, a um presídio, né? Nós podemos até avançar como uma escola, né? Então, nós somos espíritos ainda pouco evoluídos que necessitamos de quê? Experiências, né? Somos espíritos ainda inexperientes. E é isso que por isso que nós reencarnamos. Então, a gente está trazendo aqui uma introdução, né, para a gente perceber que as dificuldades, elas são naturais por conta dessa nossa pouca evolução, tá? E a condição evolutiva dos habitantes também está relacionada à condição do planeta. Então, planetas felizes, habitantes felizes. Mundos primitivos, habitantes ainda numa condição evolutiva mais primitiva, certo? Então, vamos lá. Por isso, então, que as dificuldades fazem parte da jornada terrestre, né? Mas veja, ninguém se furta a isso. Às vezes você fala assim, ai, como eu queria fazer parte da realeza, né? Rainha Elizabeth. Será que a Rainha Elizabeth também não tem seus problemas? Podem ser problemas diferentes do nosso. Em outros aspectos ela pode ter seus obstáculos, mas ela tem seus obstáculos. Por quê? Faz parte da nossa jornada evolutiva. Porque é através dessas dificuldades que nós vamos evoluindo, vamos crescendo. Certo? E o que é importante também a gente ressaltar? Aí você pode colocar assim, então a gente está aqui para pagar as dívidas do passado? Não, não é isso, né? A gente está aqui para novas experiências, né, no sentido de nós nos renovarmos. Então a gente tem que se fixar nisso. Por quê? É através dessa renovação hoje, no nosso presente, que nós estaremos investindo na nossa vida futura. Precisamos considerar que somos espíritos imortais. Então nós temos uma vida futura. A nossa casa não é essa. A nossa casa definitiva é o mundo espiritual. Então essa é a nossa pátria espiritual, é a nossa casa verdadeira. Então tudo que nós pudermos fazer para melhorar as nossas condições hoje, nós vamos sim estar resgatando o passado, mas acima de tudo, estaremos investindo numa vida futura melhor, certo? Então, sempre ter essa esperança, né? Se hoje nós passamos por dificuldades, amanhã a coisa será diferente, certo? Bem, já sabemos que as dificuldades fazem parte do nosso contexto, que estamos num mundo de provas e expiações, que estamos numa transição planetária, mas e aí? Como nos mantermos equilibrados diante das dificuldades? Então vamos lá. Bem, despertar virtudes em nós. Olha, nós trouxemos ali a imagem de uma arvorezinha, não é assim? Veja, as virtudes, elas são como sementes que Deus colocou em cada um de nós, como seus filhos. Nós somos portadores dessas sementinhas das virtudes. Porque, veja, despertar virtudes ou acordar virtudes é justamente por isso. Essas sementinhas, esses germes de virtude, se encontram em nós esperando o nosso esforço em desenvolver, em cultivar essas virtudes. O que seria a virtude? Seria o conjunto das qualidades que constituem um homem de bem, né? Quem quiser saber mais, capítulo 17, Sede Perfeitos, que vai falar justamente sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, as virtudes, elas vêm nos ajudar
Muito. Por quê? Porque Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, né, vai trazer lá no Código Moral da Vida Futura que para cada virtude nossa há uma consequente alegria, gozo, prazer. Em contrapartida, para cada imperfeição moral nossa, temos como consequência o sofrimento. Concluindo, quanto mais virtudes tivermos, mais felizes seremos. Então, esse é um potencial divino que trazemos em nós e que precisamos despertá-los em nós, desenvolvê-los. Mas veja, nós falamos na questão do esforço. Precisamos nos esforçar para desenvolvê-los, cultivar essas virtudes. Mas veja, não é só a questão do esforço, é também a questão do tempo. Kardec, ele vai chamar isso de ginástica moral, porque assim como um atleta tem que treinar diariamente para alcançar bons resultados, nós também precisamos treinar diariamente as virtudes para desenvolver elas em nós. Então é esforço e o tempo. Então, já de antemão, nós trazemos as virtudes como um recurso fundamental para que nós nos mantenhamos equilibrados diante dos obstáculos, das dificuldades naturais da nossa vida de encarnados. Então, vamos lá. Bom, a gente vai trazer, dentro da questão das virtudes, mais especificamente as virtudes que estão lá no capítulo 9 do Evangelho. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Tá? Por quê? Porque são virtudes mais adequadas para esse tema que nós trazemos aqui hoje, certo? A gente vai colocar aqui inicialmente a questão da mansuetude, da mansidão, de ser manso de coração. A importância de nós, muitas vezes, diante de uma situação mais difícil, né, de agressões verbais, de um desequilíbrio, né, por parte das pessoas que às vezes até nos ofendem, como a gente deve trabalhar a mansidão na vida da gente, né? Por isso que Jesus colocou que felizes seriam os mansos e os pacíficos, aquela pessoa que busca a mansidão, a paz, né, onde ela esteja. Aqui a gente vê a imagem dessas duas mulheres aqui, nervosas, desequilibradas, e um rapaz ali, né, silencioso, né, quieto, que muitas vezes a gente precisa do silêncio, a gente não falar, aguardar o momento certo. Então, ser manso não é ser impassível, não é ser indiferente ao que está acontecendo à nossa volta. O manso, né, a pessoa que alcançou essa virtude, ela detém uma compreensão que permite que ela se sobreponha aos acontecimentos, né? Ela se sobrepõe aos acontecimentos. E aí ela pode se dirigir, né, a outra pessoa sem se desequilibrar, sem reações negativas. Certo? Então isso é importante. Por quê? Porque muitas vezes o outro é que me dirige. O meu estado de humor vai depender do outro, quando na verdade não deveria ser assim. Nós devemos ter um autocontrole, devemos ser donos do nosso estado de humor, das nossas emoções. Então, compreender, né? A compreensão tem que vir à frente. Então, essa virtude, que para muitas pessoas pode ser passado como justamente ser uma pessoa covarde, frouxa. Não, ela simplesmente não tem uma reação negativa. Ela pode se colocar o que ela pensa? Sim, mas sem se alterar, né? Encontrar a maneira certa de falar, de se posicionar, sem reações negativas, sem agressões, né? sem cólera, certo? Então, esse é um ponto importante, né? Para a gente poder se manter equilibrado. Vamos lá. Ser paciente, né? Tem uma mensagem maravilhosa nesse capítulo, né? Assinada por um espírito amigo, e que fala da necessidade da paciência, da importância da paciência, que a paciência é uma caridade, que a caridade de dar esmolas é mais fácil. Agora, a caridade de
perdoar, né, aquelas pessoas que Deus coloca no nosso caminho como instrumentos para nos provar a paciência, essa é a caridade mais meritória, porque ela é difícil. A gente ter paciência, né, nesses momentos em que nós estamos vivenciando, né, mais próximo da família, das pessoas que estão à nossa volta, que muitas vezes é uma prova difícil, né, e nos mantermos pacientes diante deles. O que o espírito amigo vai dizer mais? Ele compreende que a jornada terrestre é pontuada de dores. Ele sabe disso, mas que nós devemos perceber que as dores, elas são em menor quantidade em relação às bênçãos. As bênçãos são superiores às dores. Que Jesus, ele não tinha nada de ser culpado, né? Não tinha nada de que ser culpado. Ele não tinha motivos para fazer o que fizeram com ele. E ele foi o que mais sofreu, né? E Jesus nos dá esse exemplo de coragem, né? Diante das dificuldades, diante das dores, né? Então, e tanto quanto a mansidão, a paciência também não é uma atitude, não é uma virtude passiva, né? Quer dizer, a pessoa que alcançou a paciência, ela também não é que ela vai se conformar com tudo, não, ela simplesmente mantém a harmonia consigo mesma, uma harmonia do ambiente, respeita o tempo de cada um, porque muitas vezes aquela pessoa que tem suas diferenças vamos supor, uma pessoa, um familiar até, que temos dificuldade de lidar com ele, precisamos o quê? A paciência permite que nós respeitemos aquela pessoa, o tempo dela, porque muitas vezes aquilo que nós idealizamos não dá para ser de imediato, né? Cada um está num grau evolutivo diferente. Então, muitas vezes, aquele filho, aquele irmão, aquele pai, qualquer pessoa, às vezes um colega de trabalho, que nós temos as nossas diferenças, precisamos compreender que cada um está no seu tempo. Então, a paciência vai nessa direção. Cada um é livre para pensar como quiser, né? Então, a paciência é uma virtude importante, muito importante, para que nós possamos nos manter equilibrados, ok? Ser obediente e resignado. Nunca precisamos tanto dessas virtudes como nos dias de hoje, né? Quando eu estava refletindo nessa virtude, na hora já me veio a questão das máscaras que nós estamos usando, né, nos dias de hoje. E a gente vê diariamente a dificuldade que as pessoas têm em obedecer essas orientações sanitárias, né? Veja, o Espírito Lázaro, nessa mensagem do capítulo 9, ele vai falar: a obediência é o uso da razão e a resignação é o uso do coração. Então veja, para ser obediente nós precisamos pensar, raciocinar. Na questão da máscara, se nós pararmos para pensar, é importante a máscara? Sim, por quê? Porque através dela nós estaremos protegendo a nós mesmos e aqueles que estejam à nossa volta. Ok, então precisamos obedecer? Sim. E onde entra a resignação? Bom, a partir do momento que eu entendo que eu preciso usar a máscara, eu me resigno diante do desconforto, não é? O calor que nós sentimos, principalmente agora no verão, desconforto da máscara, dificuldades às vezes até em respirar. Mas, veja, da mesma forma que as outras virtudes que nós comentamos, elas não serem virtudes passivas, a resignação também, ela é ativa. Por quê? Veja, se eu preciso usar máscara, que eu busque uma máscara que possa, um modelo que possa me trazer menos desconforto, vamos dizer assim. Percebe? Então a resignação, não que eu tenha que aceitar tudo e pronto. Não, não vou me revoltar, eu vou aceitar, mas eu vou buscar algo que solucione ou que melhore, né, aquele meu problema. Tá? Então isso é importante. Outra recomendação importantíssima para nós, para nos mantermos equilibrados diante das dificuldades da vida, o hábito da oração.
É a higiene espiritual. Da mesma forma que nós temos o cuidado com o corpo diariamente, escovarmos os dentes, tomarmos o banho, percebe? Cuidarmos do cabelo. Também precisamos nos higienizarmos espiritualmente, nos higienizarmos espiritualmente. A oração é a higiene do espírito. Então, o hábito diário da oração nos ajuda muito nessa questão. Porque através da oração nós melhoramos a sintonia vibratória. Nós elevamos, né, a nossa vibração, né, nosso padrão vibratório e entramos em contato, em conexão com os espíritos superiores, que vão nos trazer o quê? A força, a coragem, né? A intuição para que a gente possa muitas vezes resolver aquele problema que a gente está passando. Então, é fundamental, né? Fundamental. Só que tem uma coisa, um aspecto importante, a questão da vigilância. Por isso que Jesus recomendou vigiar e orar. A oração está atrelada à vigilância. Porque, veja, eu posso ter o hábito da oração todos os dias e não estar vigilante com relação aos meus pensamentos. Porque são os nossos pensamentos que vão determinar as nossas ações e as nossas companhias espirituais. Então, veja, se eu tô orando diariamente, mas mantenho pensamentos negativos, pensamentos de mágoa, pensamentos de desânimo, pensamentos de maledicência, isso tudo vai o quê? Comprometer a eficácia da minha oração. Então eu tenho que fazer uma autoanálise, verificar quais são os meus pontos frágeis na questão do pensamento. E pedir, se nós temos dificuldade com isso, peçamos na oração para a espiritualidade nos ajudar a corrigir esses pontos frágeis em nós. Certo? Então, orar, mas também vigiar. Tá? Bem, agora nós caminhamos para a questão dos espíritos protetores, que a gente está seguindo um roteiro, né? Esse roteiro das virtudes, das orações. Então tudo isso vai o quê? Permitir que os espíritos protetores, que os nossos anjos de guarda possam o quê? Nos aconselhar, nos amparar, nos ajudar. Essa é a proposta deles. Eles se comprometeram com Deus. Deus deu essa missão a eles, de estarem conosco do berço ao túmulo, nos ajudando na jornada, né? Eles nos conhecem, eles sabem das nossas fragilidades, nos conhecem às vezes mais do que nós mesmos. Então, que nós possamos permitir que eles possam nos ajudar, porque somos nós que nos afastamos. Quando não nos preocupamos em sermos melhores, em cultivar virtudes, em fazermos as nossas orações diárias, então nós nos afastamos deles. Eles têm toda a disposição de nos ajudar. É um prazer para eles nos ajudar, né? É a missão que eles abraçaram. Tá? Então, isso é importante. Que nós possamos permitir que os espíritos protetores nos ajudem. Eles nos intuem, né? Eles podem nos aconselhar durante o sono do corpo, eles podem nos intuir durante a nossa vigília, a que nós possamos nos desvencilharmos muitas vezes de determinados problemas, ou que nós possamos minorar as dificuldades, né? Aliviar as nossas dores. Então, que nós possamos nos beneficiar também com a questão dos espíritos protetores, tá? Que todos nós temos. Né? Cada um de nós, quando reencarna, já temos a presença do espírito protetor junto a nós, certo? Bem, mas essas palavras de Jesus, que deu nome ao tema de hoje, que é não se turbe o vosso coração, essas palavras de Jesus não são tudo nesse versículo. As palavras de Jesus continuam nesse mesmo versículo. No versículo 1 do capítulo 14 em João, está assim, olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então Jesus, nesse apelo que ele faz aos discípulos, ele vai falar, olha, não se inquietem tanto, confiem em Deus, confiem também em mim. Então esse é o apelo que ele faz aos discípulos. E que continua para os nossos dias. Veja, crer em Deus. Será que o Evangelho e a doutrina espírita nos dão recursos para realmente nós podermos confiar em Deus? Veja que Kardec, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar o que é Deus. E o que os Espíritos responderam a Kardec? Deus é a inteligência suprema
né? Causa primária de todas as coisas. Então a maior inteligência, a inteligência superior a tudo, está em Deus. Deus é infinito em bondade, em amor. Deus sendo a maior bondade, o maior amor, né? Toda bondade, todo amor, ele vai esquecer de algum de seus filhos? Deus nunca nos abandonaria. Por maiores que sejam as nossas dificuldades, Deus está no comando das nossas vidas. Então, Jesus colocou Deus, então veja, Jesus colocou Deus, nos apresentou Deus como um pai de amor e de bondade. A doutrina espírita vem complementar, dizendo que Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Então podemos confiar em Deus? Muito, ele está o comando perfeito para as nossas vidas, certo? Então se Jesus coloca, não se turbe o vosso coração, veja, Deus não está fora de nós, Deus não está longe de nós, Deus está em nosso coração. Então o que nós precisamos? Crer, confiar em Deus, confiar no seu comando, na sua direção. E assim nós nos fortaleceremos em Deus, porque Deus está em nós. Porque muitas vezes a gente se fixa não na confiança em Deus, mas na dificuldade. A gente só pensa na dificuldade. Então a gente vai seguindo esse roteiro, né, de melhoria íntima, de oração, de confiança irrestrita em Deus. E também em Jesus. Crede também em mim. Jesus nunca falha. Por que Jesus nunca falha? Porque é um espírito que alcançou já a pureza, a perfeição, né? Quando a terra foi formada, Jesus, antes da terra ser formada, Jesus já era um espírito puro. Há 4 bilhões e meio de anos. Então, Jesus é o representante de Deus na Terra, é o nosso governador planetário. Veja, em todas as nossas dificuldades estaremos assistidos por Ele. Então, Jesus é o nosso irmão mais velho, mais experiente e que podemos contar sempre. Certo? Então, é o nosso guia, nosso modelo. Então, confiemos, né, meus irmãos? Nós, os discípulos, nós somos os discípulos de Jesus também, nos dias de hoje. Tal como aconteceu naquela época, nós também nos encontramos nessa situação de inquietação, de perturbação. Então vamos confiar na direção, né? Estamos passando por um momento difícil, mas Jesus continua governando esse nosso planeta, certo? E nos ajudando, nos assistindo, certo? Nós deixamos essa mensagem final de Santa Teresa d'Ávila. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Então, meus irmãos, fica aqui a mensagem para todos nós, né, que possamos refletir em tudo isso e que possa servir de auxílio, de ajuda para cada um de nós. Muita paz. Vamos agradecer mais uma vez a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, por esses momentos maravilhosos que passamos com as reflexões do Evangelho e com a doutrina espírita. Muito obrigada, graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem em paz.